Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o tema da nossa aula é o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E antes da gente entrar nas hipóteses de tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados em si, é importante nós lembrarmos a questão da criança e do adolescente, ela não está exclusivamente na Lei Geral de Proteção de Dados, assim como a maioria dos temas não está só na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas nós precisamos olhar o que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é essa Lei 8.069 de 90, define como sendo uma criança. Então, o artigo 2º dessa lei diz que a criança é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e o adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Então, esse daqui é o primeiro conceito que é importante a gente saber, assim como é importante a gente saber que muitas coisas a respeito de tratamento e de informações sobre crianças e adolescentes é preciso ler em conjunto com a Lei de Proteção de Dados o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o mundo de hoje, ele oferece para as crianças já nascem hoje, né, bem diferente da nossa época, né, quem é meio cringe, assim, que nem eu, mas a criançada hoje em dia, ela já nasce com acesso à internet, a aplicativos. Então, o que acontece? A criança hoje, ela já nasce nesse ambiente em que ela tem conectividade, mobilidade e um acesso amplo à internet. Isso pode ser muito interessante, muito legal, por um lado, mas não necessariamente ela vai ver somente coisas que dizem respeito ao interesse dela, porque todas essas outras coisas, elas também estão na internet. Conteúdo nocivo de violência, indução à automutilação sexual, aliciamento, cyberbullying, vazamento de imagens íntimas. Então, assim, precisa haver um limite para esse tipo de exposição que as crianças acabam tendo dentro da internet. Esse é um motivo principal pelo qual as leis de privacidade ao redor do mundo todo também tratam crianças e adolescentes em um capítulozinho especial. Então, todo tratamento que envolve crianças e adolescentes precisa ser realizado no seu melhor interesse. A questão daquilo que realmente vai lhe favorecer precisa ser observado acima de todas as coisas, inclusive do interesse de lucro, dos interesses empresariais, de todas as outras coisas que podem estar norteando eventualmente uma operação. No caso de um tratamento de criança e adolescente, é necessário pedir consentimento dos seus representantes legais. Esse consentimento precisa estar destacado, precisa ser específico para aquela finalidade. Então, toda vez que você vai trabalhar com isso, surge a necessidade de você, como empresa, ter um lugar para identificar que aquela pessoa é o representante legal do menor e guardar a evidência desse consentimento. Explicar para a pessoa que esse consentimento se refere a uma informação que o menor vai acessar e de uma maneira muito clara ao que é que aquela criança terá acesso. Caso você faça isso sem cumprir todas essas formalidades, esse consentimento não será válido. O controlador precisa manter pública a informação sobre esses 3 aspectos: quais são os dados coletados, qual vai ser a forma da sua utilização e como eles estão aptos a exercer todos os direitos do artigo 18. O artigo 18 é aquele artigo especial que eu falo para vocês que fala sobre todos os direitos do titular. Quando você vai tratar dados de menores, você precisa deixar esses itens muito claros. Como que ele vai exercer os direitos? Tem um portal? Tem algum lugar lá na sua empresa em que o representante legal possa entrar para exercer os direitos de titular? Tudo isso precisa ser providenciado. Existem exceções, né? Normalmente todas as regrinhas aqui da lei vêm com algumas exceções, então nesse caso a exceção diz respeito a quais dados podem ser coletados sem o consentimento, e é sempre na defesa dos interesses do menor, ou para contatar os seus pais, ou para sua proteção. Aquelas situações em que o bem-estar, o interesse dela está acima da questão da privacidade e da proteção do dado. É preciso respeitar o uso de informações estritamente necessárias. Os dados que você utilizou para esse contato com os pais ou para proteger a criança, eles não podem ser divulgados a terceiros e eles também não devem ser armazenados porque eles estão sendo utilizados ali para aquela função específica. As empresas têm que se virar para poder garantir que quem está dando autorização para aquela criança baixar aquele aplicativo é o seu representante legal. As informações prestadas devem sempre considerar as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais e mentais. O que isso significa? Que se você vai montar um aplicativo que visa crianças menores ou adolescentes, na hora que você vai explicar como fazer para ter acesso àquele aplicativo, você tem que ser muito coerente com a idade, a formação mental da criança que você está querendo atingir, sabe? Então é no sentido assim, uma conversa mesmo com uma criança, considerando
todos esses aspectos do desenvolvimento dela, para que aquilo fique claro para ela, né? O que é que está sendo solicitado ali, que sem uma autorização do papai ou da mamãe, por exemplo, ela não pode seguir adiante. E isso daqui é muito importante, por exemplo, se você for desenvolver uma aplicação para menores de idade.